Primeiro G. E aí, tudo bem? Como foram de férias? Espero que tenham aproveitado, porque hoje a gente já começa com as nossas aulinhas do terceiro bimestre, certo? Sejam todos bem-vindos. Na semana passada, semana 16, eu enviei para vocês uma atividade para fazer uma revisão do que nós estudamos até o momento, e hoje nós vamos começar com a matéria nova. Na verdade, nós vamos continuar com o conteúdo de onde nós paramos. Então, até o segundo bimestre, a gente tinha iniciado o estudo das células. Eu falei para vocês que nós íamos dividir as células em 3 partes, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E aí nós íamos estudando uma por uma. Então, nós começamos lá falando da membrana, do que ela era formada, das suas funções. Nós vimos que a função dela principal era chamada de permeabilidade seletiva, onde ela fazia a regulação do que entrava e do que saía de dentro da célula. Agora nós vamos continuar com o estudo da célula, e vocês vão ver que as funções elas vão se complementando. Então, aquilo que a gente viu de função da membrana vai se complementar agora com o que é a função do citoplasma. E depois, quando a gente terminar o citoplasma, aí nós vamos estudar a função, do núcleo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha hoje de citoplasma, certo? Eu dividi essa aula, então, em 2 partes. Então, hoje nós vamos ver citoplasma e organelas, parte 1. Esse conteúdo é referente à semana 17, capítulo 5, página 87. Então, o citoplasma, ele é a região que está compreendendo entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, toda essa região que está entre a membrana e o núcleo, a gente está chamando de citoplasma. O citoplasma, ele é a união do citossol e das organelas celulares. O citossol é, então, a região rica em água e a região onde acontecem a maior parte das reações químicas dentro de uma célula. E as organelas celulares é o que nós vamos estudar agora, uma por uma, que é como se fossem pequenos órgãos responsáveis pelas funções vitais da célula e logo de todo um organismo, né? Então, o citoplasma é a união do citossol, que é essa parte rica em água, é uma substância meio gelatinosa, e das organelas celulares, que são os órgãozinhos da célula. Bora? Tá, aqui tem uma fotinha de microscopia que a gente consegue ver esse citoplasma numa célula de verdade. Aqui esse pretinho mais escuro aqui é a membrana nuclear, que está delimitando o núcleo. Aqui a gente tem, olha onde eu estou passando aqui a luzinha vermelha, a gente tem a membrana plasmática, e entre a membrana e o núcleo, tudo citoplasma. E esses pontinhos aqui que vocês verem, preto, cinza, são as organelas dessa célula. Nós vamos estudar essas organelas aqui, ó. Eu quero que vocês leiam, repitam comigo para vocês aprenderem os nomes bem bonitinhos. Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Eles também são chamados de não granuloso e granuloso. O liso é chamado de não granuloso e o rugoso de granuloso, porque ele vai ter uns grânulozinhos nele. E os ribossomos: complexo golgiense, lisossomo, peroxissomo, mitocôndria, plastos. Um exemplo de plastos que vocês já conhecem são os cloroplastos. E na próxima aula a gente vai ver essas estruturas celulares: vacúolos, centríolos, citoesqueleto, flagelos e cílios. Então, você vai pegar isso aqui, vai ler esses nomes tudo de novo, vai repetir várias vezes para você não esquecer e eles não ficarem esquisitos aí na sua voz.
Aqui a gente tem a representação de uma célula animal e uma vegetal. Lembra que a vegetal tem parede celular, ó, essa parte espessa aqui em verde. E aqui a representação das organelas. Centríolo, lisossomo, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Os pontinhos azuis grudados no retículo granuloso são os ribossomos, que a gente tem um núcleo. Aqui na célula vegetal a gente tem tudo isso e a gente tem também os cloroplastos, essa estrutura verde, e essa grandona que toma conta de quase toda a célula é o vacúolo. A gente viu um pouquinho desse vacúolo quando a gente estudou o transporte através da membrana, que a célula vegetal armazenava água, lembra? Ficava bem cheia e tal, a água ficava dentro do vacúolo. E aí a gente vai falar agora do retículo endoplasmático. É uma organela membranosa, ou seja, ele é composto por membrana, semelhante à membrana plasmática. Ele é uma organela que se estende a partir do núcleo. Então aqui, ó, carioteca é a membrana nuclear, membrana que reveste o núcleo. A gente pegou tudo, partiu ao meio para a gente ver direitinho. E aí a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, porque tem os grânulos aqui grudados na parede dele, e continuando, ao retículo endoplasmático rugoso, a gente tem o retículo endoplasmático liso, que não tem esses grânulos. Quais são as funções? Retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de sintetizar, ou seja, de produzir e modificar proteínas. Então, se uma célula precisa de produção de proteína, ela pode recorrer lá no retículo endoplasmático rugoso. O liso vai produzir lipídios, que são as gorduras, também vai atuar na desintoxicação da célula e também armazenando substâncias para essa célula. Então, aqui nós temos as funções. E lembra sempre que, olha, é uma continuidade do núcleo, vai se estendendo aqui. Lá no retículo endoplasmático rugoso, a gente tem aqueles grânulos na membrana dele, e aqueles grânulos são os ribossomos. Os ribossomos são organelas que não possuem membrana, tá? Então eles não são membranosos e que eles atuam na produção de proteínas. Geralmente esses ribossomos, eles ficam em conjuntos, eles trabalham em conjuntos, formando o que a gente chama de poliribossomos. Então, lembra quando a gente estudou as proteínas, que a gente viu que as proteínas eram formadas por ligações peptídicas, né, vários aminoácidos. Então, a gente vai ver isso aqui, ó. Cada bolinha aqui, a gente pode dizer que é um aminoácido. Eles vão se ligar por ligações peptídicas e quem está organizando tudo isso é o ribossomo. Então, o ribossomo, ele faz a leitura de uma outra molécula chamada de RNA mensageiro, e aí ele coloca os aminoácidos em ordem. Esses aminoácidos são trazidos pelo RNA transportador, e aí esse ribossomo, que é essa estrutura bege, dividida em subunidade menor e subunidade maior, vai fazer a formação de uma cadeia polipeptídica que depois vai se transformar em uma proteína. Isso pode estar acontecendo lá no citoplasma com o ribossomo, ou pode estar acontecendo lá no retículo endoplasmático rugoso. Aqui, ó, esses pontinhos são os ribossomos e vão fazer então a síntese ou a modificação de proteínas. Então, a gente já sabe a função do retículo rugoso, retículo liso e dos ribossomos. Vamos percebendo como que as funções se complementam. Porque aí a gente vem, ó, para o complexo golgiense, que é uma outra organela também formada por membranas. É como se o complexo golgiense fosse um monte de bolsinha. Aqui, ó, membrana formasse umas bolsinhas, essas bolsinhas se achatassem, tá vendo? Ela trabalha juntamente aqui com o retículo endoplasmático, porque ela recebe as substâncias produzidas no retículo e faz armazenamento dessas substâncias, empacotamento, aqui, ó, tá vendo as vesículas? Essas vesículas saem com a substância lá dentro,
né, e destacam-se aqui, ó, levando um pedacinho dessa membrana do complexo golgiense e secreção de substâncias. Aí essa vesícula se funde à membrana plasmática e libera as substâncias, que podem ser hormônios, por exemplo. Posso ter produzido hormônios aqui, a insulina, por exemplo, aqui no retículo plasmático granuloso. Aí essa insulina vai para o complexo golgiense, só um exemplo, tá? E aqui elas vão ser empacotadas e depois vão ser secretadas, vão fazer a secreção delas através da membrana plasmática. Além de toda essa função aqui de armazenar, empacotar e secretar, esse complexo golgiense também vai produzir glicídios, tá? Que são carboidratos, açúcares. Eles também vão fazer uma outra organela muito importante que nós vamos estudar logo a seguir, que são os lisossomos. Isso daqui é uma organela, então já anota aí no seu caderno que os lisossomos são produzidos no complexo golgiense e vão fazer o acrossomo. O que é um acrossomo? Vou mostrar para vocês. Isso daqui é um espermatozoide. Ele está dividido aqui em 3 partes, né? Flagelo, que é a cauda responsável pela movimentação, peça intermediária. Aqui nessa peça intermediária, olha, eu tenho um montão de outras organelas que nós vamos estudar agora, as mitocôndrias. E aí a parte que nós chamamos de cabeça, eu tenho o núcleo, que é onde vai ter o material genético, né, que vai se unir ao material genético do óvulo para originar um novo indivíduo. E bem na pontinha aqui dessa região chamada de cabeça, eu tenho o acrossomo, que é essa parte amarela. Dentro desse acrossomo, eu tenho enzimas que vão digerir a membrana do óvulo para fazer a fecundação. Então, o acrossomo é uma região do espermatozoide que auxilia na hora da fecundação, na hora que o espermatozoide entra dentro do óvulo, certo? Então, esse acrossomo, ele é originado, ele é feito lá no complexo golgiense. E a outra organela, que também é feita no complexo golgiense, que eu falei para vocês, é o lisossomo. O lisossomo é uma vesícula envolta por membrana e dentro dessa vesícula nós temos enzimas digestivas para fazer a digestão intracelular, ou seja, digerir substâncias, moléculas, partículas dentro da célula. Pode ser com união com fagossomo, e aí eu esqueci de colocar aqui, ó, o pinossomo. A gente já estudou pinocitose e fagocitose, né? Então é a entrada de partículas dentro da célula, atravessando a membrana. E aí esse lisossomo, chamado de lisossomo primário, quando ele só tem enzima digestiva, ele vai encontrar esse fagossomo ou esse pinossomo, que vai ser essa vesícula com material englobado, né? Quando ele se junta, forma o lisossomo secundário, e aí ele vai fazer a digestão daquilo que foi fagocitado ou pinocitado. Isso a gente chama de digestão intracelular. E a outra função é a autofagia. Fagia é alimento, alimentação. Auto é do próprio, então a célula vai se autoalimentar. Na verdade, ela vai digerir organelas que estão inativadas dentro da célula. Então, para fazer uma limpeza e reaproveitar as substâncias que formavam aquela organela. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó, da mitocôndria. Ela não funciona mais, perdeu a função. Então, para ela não ser um lixo lá na célula, gerar lixo, o lisossomo vai lá, engloba, se une a essa mitocôndria, né? Formam então um lisossomo secundário. A gente tinha um vacúolo autofágico aqui, ó. E aí forma um lisossomo secundário, digere a mitocôndria, né? Elimina aquela organela que não estava mais funcionando e deixa para a célula ainda aproveitar as moléculas dela, né? Então faz uma reciclagem.
essa função do lisossomo. E agora vamos falar um pouquinho de uma organela que lembra o lisossomo, que é o peroxissomo. O peroxissomo também é envolto por membrana. Dentro dele eu tenho alguns tipos de enzimas. Nós temos as enzimas chamadas de oxidases. O que essa enzima faz? Nós já estudamos sobre enzimas. Elas aceleram as reações químicas, né? Elas auxiliam o metabolismo. Essas oxidases, elas vão pegar o oxigênio molecular, que é o H2, o gás oxigênio, e vão usar esse oxigênio para metabolizar ou quebrar os ácidos graxos. Os ácidos graxos são tipos de gorduras. Eu vou pegar aquela molécula grande e transformá-la em moléculas menores usando as enzimas oxidases. Isso pode gerar uma substância chamada peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e esse peróxido de hidrogênio ele vai ser tóxico para a célula. Então, o peroxissomo pega esse peróxido de hidrogênio com a enzima catalase e utiliza esse peróxido de hidrogênio para fazer destoxificação, que é a mesma coisa que desintoxicação da célula. Então, vai pegar substâncias como o álcool, por exemplo, que é tóxico para a célula, e vai quebrar essas moléculas utilizando a enzima catalase e o peróxido de hidrogênio. Como a gente está associando, então, essa organela a um processo de destoxificação, então nós vamos encontrar muito peroxissomo em células que formam o fígado e os rins, né, que são órgãos extremamente importantes para a desintoxicação dos organismos. Muito interessante, muito bacana isso. Outra organelazinha que a gente vai estudar é a mitocôndria. A mitocôndria também é uma organela membranosa. Ela, inclusive, vai ter duas membranas, uma membrana externa e uma interna. E o mais interessante aqui, ó, que ela tem o próprio material genético. Então, ela tem um DNA que é só dela e um RNA também que é só dela. Então, a gente tem o DNA e o RNA da célula e DNA e RNA da mitocôndria. A mitocôndria, a gente vai dividir ela, então, em duas partes. Uma chamada de matriz mitocondrial e a outra de crista mitocondrial. Depois a gente vai ver isso de novo quando for estudar a função da mitocôndria direitinho. Qual que é a função dela? Fazer respiração celular. Ela vai usar o oxigênio molecular também, só que ela vai produzir energia com esse oxigênio e essa energia fica guardada dentro da célula em forma de moléculas de ATP. Então, por enquanto, você tem que saber que a mitocôndria tem a função de fazer respiração celular para a produção de energia, certo? Bora lá. Vamos falar um pouquinho dos plastos. Os plastos são estruturas presentes apenas em células vegetais. Não vamos encontrar plastos em célula animal. Assim como a mitocôndria, ele também tem o próprio material genético, DNA e RNA. E a gente vai separar os plastos em dois conjuntos, cromoplastos e leucoplastos. Cromoplastos vão ter pigmentos e os leucoplastos não. Que pigmentos são esses? O verdinho, que é a clorofila, que a gente mais conhece, né, que está nas folhas, por exemplo, e os outros pigmentos, por exemplo, na cenoura, aquele pigmento laranjadinho, ele está armazenado numa organela também do tipo cromoplasto. Então, exemplo de cromoplasto é o cloroplasto, que tem o pigmento chamado de clorofila e tem a função de fazer fotossíntese. Um exemplo de leucoplasto é o amiloplasto, que armazena aquele carboidrato de origem vegetal, que é o amido, que a gente já aprendeu. Então, se a plantinha precisa guardar reserva energética, ela guarda em forma de amido dentro de um plasto chamado amiloplasto. Aqui a gente tem os amiloplastos, ó, numa fotinha de microscopia, membrana plasmática, aqui os amiloplastos. Aqui os cloroplastos, que são os pontinhos verdes, aqui a célula, olha que gracinha essa célula, coisa mais fofa, ó. E aqui os cloroplastos verdinhos.
certo? Por hoje a gente vai ficar por aqui. E aí você tem uma atividade para fazer, né, a partir dessa aula. Primeira coisa é fazer o relatório bonitinho, pontuar tudo direitinho, anotar tudo que você entendeu e fazer a atividade que é impressa, aquela folhinha que eu mandei para vocês. Presta bem atenção quais são os números que é para você fazer agora, porque os demais você vai fazer depois que eu explicar o restante, tá? E aí você tem que postar lá no GR8. Se você puder imprimir a folha, não precisa copiar. Caso contrário, pergunta mais resposta. Você tem até o dia 19 para postar lá no GR8, tá? Beijos, até a nossa próxima. Nós vamos ter um encontro ainda essa semana, na sexta-feira, para a gente fazer a correção da semana 16. Não é dessa semana, é da anterior, da nossa revisão. Tá, gente? Então, falou. Obrigado pela atenção. Espero que vocês fiquem bem. Tchau, tchau. Beijo.